Bom, retomando os trabalhos do segundo simpósio de esclerose múltipla do Grande ABC e região, passando a palavra ao Dr. Rodrigo Tomás, neurologista, coordenador médico do Centro de Tratamento da Esclerose Múltipla do Programa Integrado de Neurologia, Hospital Albert Einstein, que irá proferir a palestra Esclerose Múltipla, Passado, Presente e Futuro. Uma salva de palmas. Bem, boa tarde. Eu gostaria de agradecer a Beth pelo convite, pela associação e a oportunidade de poder estar aqui conversando com vocês um pouquinho sobre... A Beth me pediu para escolher um tema, né? E a gente tem desenvolvido... tenho visto alguns palestrantes, a gente fala de coisas atuais, de inovações, mas eu resolvi dar uma condensada nesse tema e mostrar, meio que numa linha do tempo, como que a gente evoluiu no conhecimento e no que tem disponível hoje para tratamento e as perspectivas futuras, tanto para o diagnóstico como para o tratamento da esclerose múltipla. Ok? Se a linguagem tiver um pouco complicada, vocês me param, por favor, vamos ficar à vontade, me para e a gente explica e volta alguma coisa que eventualmente possa não ser entendido, tá bom? Então, a esclerose múltipla tem uma história natural, isso não muda, né? A partir do momento que se conheceu a doença se manifesta nas pessoas da mesma maneira, cada um do seu jeito, mas tem uma história natural que a gente tem que intervir com o tratamento. E essa história natural, como vocês sabem, ela começa com os surtos, inicialmente, na maioria das pessoas. A partir de um determinado momento, esses surtos eles não se recuperam completamente e a pessoa começa a acumular uma dificuldade e não volta mais para o patamar normal, como estava no início da doença. E esse tempo vai passando, até que, em um determinado momento, a doença pode evoluir para uma forma progressiva secundária. Isso é o mais comum de acontecer. Esses surtos, eles são a expressão clínica da inflamação. Ou seja, só acontece surto porque existe inflamação acometendo a mielina e os axônios. Só que essa inflamação ela é muito mais intensa e medida radiologicamente do que sentida pelo paciente. Ou seja, os exames eles pegam a atividade inflamatória muito mais do que o paciente sente. A partir de um determinado momento, quando a carga de surtos começa a diminuir, a atividade inflamatória também começa a diminuir e a recuperação passa a ser incompleta. E isso vai acontecendo junto com a lesão dos axônios. Não é só a mielina que é lesada. Os axônios, que são os fios condutores dos impulsos nervosos, eles são revestidos pela mielina, só que eles expostos começam a também ser afetados pela doença, e aí é por aí que acontece o acúmulo gradativo de dificuldades. Até que, em um determinado momento, quando a doença passa a ser secundária progressiva, a carga de inflamação diminui, por isso que os medicamentos convencionais, que são voltados a tratar a inflamação, não conseguem impedir a progressão das dificuldades. É porque a doença muda a sua característica. Ela é muito mais intensa e inflamatória no começo, e depois essa inflamação vai se tornando uma inflamação mais crônica e lesando os axônios até atingir uma etapa mais degenerativa. O nosso foco é mudar essa história natural. Como? Controlando a inflamação o mais precoce possível. Porque se eu controlo a inflamação aqui, eu evito as inflamações, eu evito os surtos e, consequentemente, eu impeço essa evolução
de uma evolução de uma inflamação mais aguda para uma inflamação mais crônica e depois para um processo degenerativo. Não tem segredo, é esse. A gente tem que atuar aqui. E o que acontece, que se fala bastante, muitas vezes vem um medo, um mito em relação a isso, é que acontece gradativamente a perda do volume cerebral. Então, assim, doutor, meu cérebro está atrofiando? Não necessariamente, isso acontece, a pergunta. Vem isso no laudo do exame, redução do volume cerebral, acontece também na medula espinhal, da medula também atrofiar. É verdade que acontece isso, não é um mito. A gente precisa, então, não desprezar que isso acontece, não deixar a inflamação tomar conta no começo, para que não aconteça o dano dos axônios e o cérebro não vá perdendo o seu volume, além daquele que a gente já perde naturalmente com o envelhecimento. Por que então, a gente, quando tem um surto, recupera? Porque a gente tem reserva funcional. Mesmo que exista atividade inflamatória acontecendo, se eu tratar o surto ou se eu não tratar, muitos de vocês que vivem com o problema sabem que às vezes acontece um surto mais leve e passa espontaneamente. Isso é porque existe uma reserva de compensação do cérebro. São caminhos que o cérebro acha para manter aquela função. Muitas vezes a gente precisa intervir no surto. Precisa diminuir a inflamação mais rápido, porque não dá tempo, ou o cérebro sozinho não dá conta de controlar aquela inflamação e ativar as reservas funcionais. Só que isso, com o tempo, vai se perdendo. Por isso também que o foco é evitar inflamação. Porque se eu evito inflamação, eu não gasto essa reserva funcional toda, eu não perco mais volumes e axônios, porque aí eu atinjo uma etapa que pode ser irreversível. Então, essa reserva funcional, ela vem de plasticidade, por exemplo. Plasticidade é achar uma via paralela, ativar uma outra área, ativar aquela função que foi comprometida, e também tem a remielinização. Remielinização está acontecendo junto com a desmielinização. Afeta a mielina, o corpo repara, ou a gente entra com o tratamento e o corpo vai lá e forma uma nova mielina. Além de ativar uma área paralela para fazer aquela função, o corpo tenta reparar e faz uma mielina nova. Então, sempre que a gente olhar um exame, você vai ver que, se a lesão não está ativa, ela está cicatrizada. Aquela área está funcionando, ela está remielinizada. E assim, o paciente se recupera e vai mantendo longos anos de estabilidade, e aí aparece um outro surto, ativa todo esse sistema de novo, inflama, repara, remieliniza, usa a reserva funcional. Então, assim, eu costumo dizer que, em grosso modo, a gente tem um grande eletricista dentro do cérebro. E ele chama oligodendrócito. É uma célula que existe ali dentro que forma a nossa mielina. Só que ele tem uma capacidade limitada. E algumas áreas, por exemplo, as áreas em volta dos ventrículos, e quem de vocês já leu o próprio exame, ou viu um exame de ressonância, sabe que as lesões são concentradas muito mais próximas dos ventrículos. E nessas áreas existem as células-tronco próprias que formam esse eletricista e são ativadas pela inflamação e essas células-tronco vão se transformar em oligodendrócitos e esses oligodendrócitos vão trabalhar com a mielina. Quando essa reserva acaba, começa a acabar, é a hora que começa a haver o acúmulo de dificuldades. Essas dificuldades, elas têm que ser traduzidas para a gente conversar com as pessoas, entre nós, entre os médicos, médico-paciente.
O sistema de saúde, por exemplo, pede essa escala para a gente dar o grau de dificuldade que existe, né? Então, a escala do EDSS é uma escala de linguagem universal entre os médicos, pacientes e os governos que pagam tratamentos, né? Mas ela não é única, ela não deve ser usada rigorosamente, estritamente, não deve ser baseado simplesmente na escala do EDSS para a gente tomar algumas decisões, porque até a partir de um certo ponto só avalia a capacidade de andar e esquece que o indivíduo também tem outras funções. Mexe os braços, fala, pensa, enxerga, e o EDSS, a partir de um certo ponto, só avalia a capacidade de andar. Mas é a escala mais usada para a linguagem entre a gente e mostrar qual é o grau de dificuldade que a pessoa apresenta. E assim, parte de 0 até 10. A partir de 6 é quando a pessoa já precisa de um apoio para andar. A partir de 7, já utiliza a cadeira de rodas. Antes disso, até 3,5, entre 3 e 4, as chances de qualquer tratamento ser muito positivo e impedir aquele avanço do esgotamento das reservas, do acúmulo de dificuldades, o nosso foco tem que ser manter a pessoa no máximo até 3,5 e 4. É aí que a gente tem janelas de oportunidade do tratamento ser muito eficaz. O problema é quando a gente permite que isso avance um pouco mais, aí os tratamentos ficam mais complicados, né? E isso tudo eu estou dizendo sem nenhuma intervenção de tratamento, só para mostrar como é o cenário natural da doença. Então, não quer dizer que vai acontecer isso com você que tem o problema, né? A gente tem que mudar essa história. Se não fizermos nada, cerca de 50% das pessoas que começam esclerose múltipla em 15 anos precisarão de um apoio para andar. Cerca de 30% que começam chegarão a ficar restritos à cadeira de rodas e à cama. E existem metade dessas pessoas que têm formas muito agressivas desde o começo, que em poucos anos podem atingir um grau de dificuldade. Então, se isso acontece, e se tudo que eu mostrei até agora mostra algumas diferenças entre as pessoas, dá para entender que não pode tratar todo mundo igual. Eu não sei aqui quem será, quem está começando, quem é esse, ou quem é esse. Mas eu tenho que olhar alguns critérios que o quadro clínico e a ressonância e a evolução do paciente mostram para eu ter a habilidade de rapidamente entender quem tem maior risco de ficar precocemente com dificuldade e saber fazer as modificações corretas. Então, a gente olha EDSS, mas o impacto da doença é muito grande. Na Europa, eles têm um estudo, e agora parece que está em andamento um estudo aqui no Brasil também, sobre a empregabilidade de pacientes com esclerose múltipla. Então, não é ter só dificuldade física, é o impacto que tudo aquilo leva na sua família, nos seus relacionamentos, no seu trabalho e na sua força produtiva, né? E, conforme o EDSS vai aumentando, a capacidade de trabalho do indivíduo vai diminuindo. E isso é uma preocupação de todos, deveria ser uma preocupação de todos os países. Aqui no Brasil, por exemplo, criando um protocolo restritivo de tratamento, onde eu sou obrigado a iniciar com uma medicação, se falhar, passar para outra, se falhar, passar para outra, se falhar, passar para outra, impede o médico
restringe o médico e o paciente de receber um tratamento melhor, mais precoce, para que não haja um impacto tão grande no seu grau de dificuldades e, consequentemente, na empregabilidade, na força produtiva e tudo mais. Então, a hora que os governos, como o governo europeu e americano já enxergaram isso, australiano, até da própria Argentina, né? Uma vez que entende que a doença, apesar de não ser muito prevalente no Brasil, se estima que em torno de 30, 35 mil pessoas no Brasil tenham isso, são pessoas jovens, são pessoas com grande força produtiva. Na Europa, tem países que chegam a ter 100 pacientes afetados para 100 mil habitantes, enquanto a gente varia entre 5 e 20 para 100 mil habitantes. Então, tem um impacto muito grande. É a doença neurológica não traumática que mais afeta indivíduos jovens no mundo. Então, a gente tem que ter atenção. Não importa que é a área de baixa prevalência, né? Porque isso vai ter um impacto muito grande socioeconômico. Por que a doença acontece? É essa complicação aqui. E ela é um pouquinho mais complicada, né? Mas, traduzindo isso, a mielina está aqui, o axônio, ó, o neurônio, o axônio e a mielina, e aquela célula eletricista que eu falei para vocês, o oligodendrócito, né? Mas o problema começa lá no sangue, lá nos órgãos linfóides, nos linfonodos, no intestino, que é um grande órgão linfático que a gente tem, e reconhece geneticamente, e é certo que é genético, existem várias mutações que fazem com que o sistema imunológico erre o alvo. Ele erra o alvo porque ele interage com algum fator ambiental e essa programação sai errada. Então, ele passa a atacar a mielina e o oligodendrócito e o axônio como se fossem agressores. E isso começa no sangue, ativa uma cascata de células de defesa que estão ali, na verdade, para defender a gente, mas passam a nos atacar. Eles têm a capacidade de produzir substâncias que quebram uma barreira que existe entre o cérebro e o sangue, entram aqui já dentro do cérebro e da medula espinhal e vão desencadear outra cascata de eventos autoimunes para acabar destruindo a mielina. Não preciso ficar detalhando. Todos os tratamentos são baseados nesse modelo. A gente atua reduzindo a inflamação de células de linfócitos T, a gente reduz a ativação de linfócitos B, a gente atua reduzindo macrófagos, impedindo que eles entrem, ou tentando destruí-los aqui dentro. Então, os medicamentos convencionais, que a gente está mais habituado a ouvir, a saber que existe, que são os injetáveis, os beta-interferons e acetato de glatiramer, eles não têm a capacidade de mexer nessa cascata inteira. Por isso que foram desenvolvidos novos medicamentos. Eles são modificadores da história natural, isso é certo. Começaram a agir aqui, ó, no linfócito T, H1 e na barreira. Só que não mexem nessa célula, não mexem nessa, não mexem nessa, não mexem nessa cascata interna. Então, foi necessário, com o tempo, o desenvolvimento de novos medicamentos, para que toda essa cascata fosse impedida. Um dos fatores ambientais que ativa os genes e desencadeia essa resposta errada é vírus. Uma família de vírus do tipo herpes, principalmente o vírus Epstein-Barr, que a gente pode ter contato na infância, na vida adulta, na adolescência. Mas parece que se acontece na adolescência, ele tem a capacidade e se há a genética predisponente, ele tem a capacidade de desencadear a resposta errada. Outro fator é a redução dos níveis de exposição ao sol e de baixos níveis persistentes de vitamina D. Provavelmente não é só pela falta de sol.
também porque existem mutações que regulam a função da vitamina D. Então, o nível baixo de vitamina D, na adolescência principalmente, regulado pela exposição ao sol e por fatores genéticos, também é capaz de ativar essa cascata errada e culminar com a ativação da mielina. Mas a vitamina D não é só um fator. Por isso que não resolve para todo mundo. É vírus, é a exposição ao sol e a baixa de vitamina D. Contato com tabagismo na adolescência é o terceiro fator de risco, que também tem a capacidade de fazer esse erro. E agora a gente entende que existem também interação de alimentos alérgenos com bactérias intestinais e a interação dessas bactérias com o sistema imunológico. Isso ainda carece de esclarecimento, mas nessa linha também já existe muita pesquisa como mais um fator predisponente para o desenvolver da esclerose múltipla. São descritas mais de 30 mutações genéticas, e por isso que os pacientes têm expressões diferentes, porque não é todo junto na mesma pessoa. E cada um vai ter um jeito que essa resposta inflamatória ataca. Pode ser que essa célula B seja mais responsável pela doença de um indivíduo do que no outro que tem a célula T. Então, a gente tem que tentar, cada vez mais, entender esses mecanismos em cada indivíduo. Usar recursos, por exemplo, a análise do líquor. Tem banda oligoclonal? Não tem banda oligoclonal, que são a reação imunológica? Mas simplesmente a gente usa para o diagnóstico. Bem, mas se é usado para o diagnóstico, será que quem que produziu essa banda? Ela é um anticorpo. Então, tem um indivíduo que tem banda, certamente essa célula está participando, porque ela é a produtora de anticorpos. Eu posso escolher essa reação, olhar essa reação para escolher um tratamento mais individualizado. Eu posso ver paciente que não tem banda oligoclonal, né, no exame. Então, provavelmente, tem outro mecanismo naquele indivíduo. Então, as medicações que atuam com produção de autoanticorpos que vão atacar a mielina podem não funcionar para aquele indivíduo. Então, isso ainda não é um consenso. Mas a gente que lida cada vez mais e mais especializado, a gente tenta individualizar o tratamento de acordo com algumas pistas que os exames de imagem, que os exames de ressonância podem, e algumas outras pesquisas que vão ser desenvolvidas daí para frente. E aí a gente sabe, e isso também é um avanço, que as células B têm a capacidade de infiltrar em volta dos vasos sanguíneos. Ela não é só a célula T que entra e vai lá e morde a mielina. Não, e vai embora. Não. A B, ela vai formando ilhas de células embaixo das meninges e tem a capacidade de infiltrar o tecido. Isso daqui acaba já sendo um processo mais crônico, já para aquela evolução de dificuldades que não melhoram, que começa a diminuir a carga de inflamação tão evidente, porque as células estão mais infiltrando e entrando dentro do tecido. Outra coisa que nós sabemos atualmente é que a inflamação promove oxidação. O que é oxidação? Se eu deixar um metal no tempo, o que vai acontecer? Vai oxidar, vai formar radical livre de oxigênio e vai acabar enferrujando aquele metal. O tecido inflamado dentro da gente também enferruja, também oxida. E isso a gente sabe hoje. Por isso que existem agora os medicamentos que tentam diminuir a produção de radical livre, não só a reduzir a inflamação, mas também reduzir a produção de radicais livres e evitar que o tecido enferruje, entre aspas. Né? Estou usando um termo menos técnico para a gente entender. E a gente tem que entender que a esclerose múltipla não é só aquilo que eu vejo na ressonância. A gente tem
uma doença difusa. É o cérebro inteiro. E nós vamos mostrar o conceito do iceberg. O que eu vejo na imagem da ressonância é a ponta do iceberg. O que está acontecendo é uma doença difusa do cérebro. Por isso que, às vezes, a gente fala assim, mas eu estou cansado, eu estou com o lentificado. E o médico fala, mas você não tem tantas lesões assim para estar assim. É aquilo que a gente está vendo no exame. A doença, ela é disseminada. Ela está infiltrando todo o cérebro e a medula espinhal. Então, deixa de ser uma doença que a gente achava que era só da mielina. Não é. É uma doença difusa do cérebro. Afeta a substância branca, afeta a substância cinzenta, afeta a medula espinhal. Não aparece nos exames de ressonância convencional. Só a gente, conforme a capacidade da ressonância vai aumentando, a gente vai vendo que isso é uma realidade. Tem um negócio que chama, nos exames, que chama substância branca de aparência normal. Né? Então, às vezes o radiologista, que não está muito habituado, só fala das lesões e não fala dessa lesão difusa da substância branca na ressonância, que é a substância branca porque tem mais mielina, então as lesões são concentradas mais ali, só que não se valoriza que é uma doença difundida. E tem áreas que parecem normais, mas não são normais. Por isso que, às vezes, você tem um surto e não tem uma lesão correspondente na anatomia da gente. Então, é muito mais complexo do que a gente contar lesões, controlar os surtos e só. A gente tem que entender a extensão que o problema realmente é. E como eu trato? Quanto mais precoce, desculpa que o slide está em inglês, quanto mais precoce possível. Quanto é mais precoce possível? Quando faz o diagnóstico. Mas quando faz o diagnóstico, quanto já de inflamação não vinha acontecendo? Então a gente nunca sabe, ou até agora, não sabe quanto tempo faz que aquilo começou. Se eu tenho um surto e uma lesão, eu sei que começou naquele momento. Mas muitas vezes começa o surto e o médico fala, mas você já tinha outras lesões. Quantos anos ela tem? Quanto precoce é aquilo? Então, quando a gente olha critérios de tratamento ou critérios de falha de tratamento, está muito baseado no cálculo de quantas lesões vêm aparecendo. Só que não se considera idade. Quanto possivelmente de tempo isso já começou? Quantas lesões a pessoa já tem? Qual é a reserva funcional que ela tem? Qual é o mecanismo daquela doença naquele indivíduo? Que pistas a gente pode ter de outros exames para saber se é mais a imunidade por célula ou é mais a imunidade por anticorpo que está atacando? Se já existe dano dos axônios ou não, tem como medir isso? Né? Então, a gente precisa sair daqui e debater com os nossos pares, né? Para que olhe profundamente para esses aspectos. E tentem tratar o mais precoce possível. E tente tratar e fazer mudanças de tratamento o mais precoce possível. Porque eu costumo dizer, eu não gostaria de ter uma lesão nova no meu cérebro. Por que eu permito aquele paciente ter uma lesão a mais e manter o mesmo tratamento? É uma discussão. Depende. Também não posso ficar trocando medicamento toda hora. Então, cada vez mais tem que individualizar. Não dá para sair tratando todo mundo com imunomodulador desde o começo. Tem gente que não vai responder. A doença já andou mais tempo. Então, o médico tem que cada vez mais personalizar.
e individualizar o tratamento. E o mais precoce possível é o momento que está ali na sua frente. Não adianta a gente sofrer também, puxa, já tinha passado tanto tempo, agora não. Tá bom, vamos para frente. Né? Se foi precoce, muito precoce, melhor ainda. Mas também, a partir do momento que faz o diagnóstico, que se trate. E que se trate com as terapias que são cientificamente comprovadas, baseadas em todos aqueles modelos de ataque imunológico. E tem que olhar alguns critérios, né? Se tiver um surto mais moderado, um surto moderado ou grave, se afetar mais de um sistema, se a recuperação funciona, por exemplo, visão e movimento, né? Se a recuperação não for completa, se tiver mais de 2 lesões ativas ou mais de 2 lesões medulares, são critérios que os grandes centros no mundo usam para eu olhar para aquele paciente e falar, esse paciente provavelmente é mais agressiva a doença. Não é porque teve um surto grave, o primeiro surto, se foi grave, diagnosticou esclerose múltipla, sai tomando medicamento igual a todo mundo. Não, eu tenho que considerar quem são os mais agressivos, quem são os potencialmente mais agressivos, para que eu não deixe a doença chegar num ponto que eu não controlo mais, aí é tarde para a introdução de terapias de alta eficácia. E a evolução do tratamento é incrível. É uma das doenças que mais se pesquisa no mundo, né? Porque antes, na década de 90, o que a gente fazia? Tinha que rezar. E usar corticoide. Né? Aí veio a azatioprina. Aí surgiu o pulso de metilprednisolona, desde a década de 90. Mas olha o que a gente tem. Corticoide não muda nada na esclerose múltipla, só tira do surto. Ponto. E ainda tem todos os efeitos colaterais. Qual que é a nossa meta? Não usar corticoide. Eu uso? Uso. Indico. Faço pulso? Faço. Mas cada vez menos. Porque o corticoide não muda a evolução natural da esclerose múltipla. Essas medicações, sim. E aí começamos. Interferon beta-1A, interferon beta-1B, interferon beta-1A, 1A subcutâneo, 2 apresentações, 2244. Acetato de glatiramer, natalizumab. Antes veio para as formas agressivas o mitoxantrone, mas uma droga muito tóxica. Um genérico do interferon beta que não existe no Brasil. Fingolimod, o primeiro medicamento imunossupressor específico oral. Teriflunomida, que agora entrou no protocolo e até o final do ano nós teremos acesso. Alemtuzumab, uma medicação muito potente na linha do natalizumab, 2 drogas muito eficazes, que podem ser usadas desde o começo, se eu enxergo aqueles critérios, se o governo não me amarra a mão na prescrição. E assim, a gente fica com medo, porque se fala muito do risco. O risco é a doença. Não existe nenhum tratamento que tenha o risco maior que o benefício. Não existe. Tem o vírus JC, vocês já ouviram falar, tem a púrpura trombocitopênica que acontece no alemtuzumab. É risco? Claro que é risco, não vamos desprezar o risco. Mas vamos entender que o maior risco é a doença. Não tem nenhum estudo que comprove que o risco desses tratamentos seja superior ao benefício. Precisaria ter 7 vezes mais risco para a gente não considerar aquele tratamento. Então, quando o médico fala assim, eu não vou te dar natalizumab porque eu tenho medo do vírus JC. Não tenha medo. Tema a doença e não um risco de 0,3% ou menor de ter uma complicação. É claro que se acontece naquele paciente é um problema, uma complicação de um tratamento. Mas vale do médico ficar monitorando, do paciente também se monitorar, de ter um suporte de monitoração desses tratamentos, porque eles realmente mudam a evolução da doença. Quer outras pessoas queiram ou não.
E assim, a indústria farmacêutica tem o seu lado comercial da história? Claro que tem. Tudo tem. Pensa na sua vida, o que não tem importância, o lado comercial material. Eu sou... cada um que está aqui, desde a roupa que a gente está vestindo. Então, eles desenvolvem muitos medicamentos e realmente modificaram a vida de muitas pessoas, mas tem o lado comercial deles. Só que aí vem assim, os médicos estão vendidos para a indústria farmacêutica. Essas terapias não servem para nada. Isso pode acabar com você. Não é verdade. Eu falo de experiência, a Ivone sabe, nós já estamos aí numa trajetória, Ivone mais do que eu, mas ela foi uma grande incentivadora e me apoiou muito, me ajudou a me desenvolver, e eu tenho certeza, no que eu vivo com os pacientes que eu cuido hoje, que essas medicações fazem muita diferença. E vem mais coisa pela frente. Eu acho que eu estou passando do tempo, mas eu vou acabar. Tá bom? Tá? O ocrelizumab é o medicamento primeiro que foi aprovado agora para a forma primária progressiva da esclerose múltipla. Provavelmente nós utilizaremos em forma secundária progressiva também. Porque hoje a classificação vai mudar. É forma em surtos ou progressiva. Então nós vamos tentar usar essa medicação também. Já está disponível. E vem mais medicação pela frente, ofatumumab, lá no Einstein nós vamos entrar num estudo com essa medicação agora. Ciponimod, uma evolução do fingolimod, menos risco para o paciente em relação ao coração. Daclizumab, uma medicação que será também disponibilizada, não tão eficaz. Dimetilfumarato, Tecfidera, o medicamento acabou de entrar no protocolo, na virada do ano nós teremos esse. Então, assim, existem medicamentos, e esses novos são medicamentos um pouco mais complexos, mas são mais eficazes. Então, haverá uma mudança do modo de tratar pessoas com esclerose múltipla. E em breve. E tem uma corrente, e a gente, para exemplificar, existe um aumento da carga do tratamento, que eu digo, é um aumento da necessidade de monitorização desses pacientes sob esse tratamento, até chegar no transplante. O transplante não é cura, como aparece na televisão. O transplante não é célula-tronco, que a gente imagina, pelo que a gente vê na mídia, que célula-tronco é aquilo que entra e regenera e cura, e as dificuldades serão revertidas. O que nós fazemos de transplante de célula-tronco hoje é reformatar o sistema imunológico. Sabe o seu computador, quando está dando muito problema? O que você faz? Leva no técnico e vai, formata, começa tudo de novo. O transplante de célula-tronco atual é isso. É uma reformatação do sistema imune. Zera todas as células de defesa e começa tudo de novo, com quimioterapia. É esse que é o transplante atual que existe. É para todo mundo? Não. Porque essas medicações todas têm a capacidade de mudar a evolução da doença. Essas aqui, pouco. Essas aqui, mais. E o transplante, mais do que tudo. Porém, o transplante tem mais risco. E o transplante está indicado quando as melhores terapias são utilizadas e, mesmo assim, o paciente não responde adequadamente. E não adianta fazer transplante porque ele não é cura e não é célula-tronco, frisando isso. Ele é uma reprogramação do sistema imunológico, mas com quimioterapia muito pesada, que pode expor o paciente a risco de vida. Né? Então, tem que estar restrito a centros especializados. Mas é um recurso. E isso é o nosso horizonte atual de medicamentos disponíveis. E nossa meta é controlar surto, evitar que a pessoa piore, evitar novas lesões e reduzir, quem sabe, a evolução da atrofia. Lembrando, a atrofia existe,
se correlaciona com maiores dificuldades físicas e cognitivas, mas a gente, se consegue atuar aqui, não vai evoluir para atrofia. Aí o meu cérebro vai atrofiar de acordo com a evolução da minha idade, não acelerada por uma doença. É a mesma coisa do Alzheimer. O Alzheimer é uma atrofia, mas aí é diferente, porque o Alzheimer ele mata o neurônio, ele não mexe com a fiação elétrica. E ele mata os neurônios da memória e do comportamento. E atrofia mais aquelas áreas do que outras. E muitas vezes se confunde esclerose múltipla com Alzheimer. Não é. Esclerose é um termo que significa endurecimento. O tecido endurece. Mas foi popularmente usado como os indivíduos idosos que estão ficando com uma demência, como esclerosados. Mas é porque o cérebro endurece também. A semelhança é porque o tecido vai morrendo e vai ficando duro, atrofiado. E aí, conforme se atuou muito mais pesadamente, por exemplo, na Alemanha, com medicamentos que impedissem a evolução mais mudando mesmo a história natural da esclerose múltipla, a empregabilidade aumentou significativamente. E eles têm na Alemanha isso medido, que aos 40 anos, o número de pacientes com esclerose múltipla com carteira assinada na década pré-tratamento, só cortisona, era de 30%. Em 2012, pulou para 70%. Então, os tratamentos convencionais, esses que eu demonstrei, eles realmente fazem efeito. Os países demonstram isso. Então, terapias alternativas não têm essa capacidade. Ninguém comprovou essa capacidade. E não é balela da ciência ou o lado negro da indústria farmacêutica. É porque realmente os medicamentos funcionam. Para passar rapidinho, a evolução da ressonância, aqui que eu queria mostrar. Essa técnica, numa ressonância chamada de 7 Tesla, ela vai começar a dar a idade da lesão. Então, eu vou entender quantos anos aquela lesão já se formou. Conforme vai se formando um halo, um aro de ferrugem, entre aspas, em volta da lesão. Lembra da ferrugem? Da oxidação? A gente vai medir o tempo que aquilo já aconteceu naquela lesão. Então, daqui a um tempo, nós teremos capacidade de dizer, começou há 10 anos a sua doença. Começou há 2 anos. Ainda é pesquisa, mas nós vamos chegar lá. E uma coisa nova das aquisições de ressonância atual é que muitas vezes aparece um monte de lesão na substância branca e é esclerose múltipla ou não é esclerose múltipla? É doença dos vasos ou não é doença dos vasos? É gliose ou não é gliose? É microangiopatia ou não é microangiopatia? Se vocês pegarem laudo de ressonância, está escrito assim, múltiplas lesões na substância branca, cerebral, periventriculares, que podem, inespecíficas, que podem ser gliose, rarefação da mielina, microangiopatia ou desmielinização. Puxa, se vira, doutor. O que é isso? Aí veio ajudar. As desmielinizantes têm o vasinho central. E hoje a gente consegue enxergar isso na ressonância. Olha o vasinho central. Todas, ó. Aqui. A gente já sabe diferenciar pela ressonância. Só que esclerose múltipla não é doença de exclusão. Esclerose múltipla tem lesões típicas, tem achados típicos, tem a distribuição típica, tem critérios bem definidos de diagnóstico. O que a gente tem que excluir é que outra coisa possa mimetizar a esclerose múltipla. E não dizer assim, eu fiz isso, aí o médico concluiu ou excluiu tudo e falou que é esclerose múltipla. Não, pelo contrário. Tem que excluir outras coisas, porque a esclerose múltipla é uma doença muito bem definida.
critérios radiológicos, clínicos, de laboratório, potenciais evocados, e a união desses exames confirma. O iceberg. Para terminar, mais 2, 3 slides. A gente olha o iceberg e só vê o surto, e aqui eu vou dizer surtos não reportados. Às vezes o paciente não fala, às vezes a gente não reconhece como surto, uma fadiga que vem do nada. Eu estava muito bem, de repente veio uma fadiga do nada. Pode ser um surto? Pode. Mas não é categorizado como surto. Eu posso ter de repente eu ia muito bem no meu rendimento lá, tirei uma nota péssima na faculdade. Mas eu ia tão bem nessa matéria. Será que está tendo atividade da doença? Pode ser. Uma mudança cognitiva? Pode ser um surto. Então, a gente tem que olhar ainda para cima da superfície, ainda tem muitas dúvidas, mas o que a gente enxerga são só os surtos e aquelas pequenininhas lesões. Mas, para baixo. Surtos subclínicos, lesão da substância cinzenta, atrofia, e agora uma coisa mais nova, que é a presença de neurofilamentos, que são pequenos filamentos que os axônios lesados liberam no fluido, no líquor, e que a gente também pode usar como um marcador de agressividade da doença. Então, olhar a esclerose múltipla é olhar o iceberg inteiro, e não só a ponta. E, para terminar, a gente pode dizer que nós estamos evoluindo muito. Né? No século XX, é só reduzir a atividade da doença. Fazia imunossupressão, aquele corticoide, aí passou a usar azatioprina, mitoxantrone, ciclofosfamida, e entraram os imunomoduladores. Realmente, reduziram a atividade da doença. No século XXI, do ano 2000 para frente, a gente está atingindo um nível de congelar a doença. Do jeito que está. Pode recuperar um pouco? Pode. E aí que vem, quem puder assistir, a palestra, segunda-feira, às 19 horas, está aberto ao público, no Hospital Albert Einstein, sobre esportes de alta performance no tratamento da esclerose múltipla. Isso é reabilitação, é regeneração. Então, atividade física, mexer com a dieta, atividade física de alto rendimento, que a médica que vai apresentar a palestra vai demonstrar como regenera. A gente, além de congelar, pode atingir um grau de melhora do paciente. Mas, atualmente, a gente, na realidade, está conseguindo parar, interromper a evolução. E existe o desenvolvimento dos novos medicamentos, que têm essa capacidade muito maior do que os medicamentos convencionais. E no futuro, nós vamos curar? Eu digo que a cura é sempre uma esperança. Tem que ter. Nós temos que ter. A esperança é o que move a gente. De lidar com um problema crônico, seja ele esclerose múltipla, um câncer, uma lúpus, artrite reumatoide, hipertensão arterial, diabetes, uma doença muito prevalente. Você imagina o diabético? Aqui na sala deve ter algum diabético. Né? Tem que lidar o dia a dia. Eu estava vendo uma reportagem ontem que para tomar, o governo cortou, você viu isso? As seringas. 8 aplicações com uma agulha. O que é isso? É um absurdo. Mas a pessoa tem que tomar 2 injeções no mínimo por dia. O resto da vida o diabético tem que lidar. Né? Tem cura para o diabetes? Não. Mas a gente consegue controlar o diabetes hoje? Controla. Como? Com tudo isso que eu falei. Tratamentos adequados, mudança de estilo de vida, atividade física, alimentação. É a mesma coisa. Só que na esclerose múltipla, e talvez no diabetes também, a gente vai entender geneticamente cada vez mais os pacientes. Saber que aquele paciente tem uma doença daquele jeito, porque tem aquela mutação,
aquelas mutações, então aquele tratamento está mais adequado para ele. A gente vai mexer com a adaptação do sistema imune, para que o sistema imune não olhe mais para a mielina. Esquece da mielina, meu. Olha para outra coisa. Como? Estão desenvolvendo até selos de mielina para aplicar na pele, para que desvie a atenção do sistema imunológico para aquela mielina e não para essa de dentro do cérebro. Nós vamos chegar nisso. Nós vamos chegar a regenerar? Eu creio. Tem recursos. Nós já utilizamos regeneração. Já tem remielinização. Já tem célula-tronco dentro da gente para regenerar. A gente só tem que saber como ativar mais. Os tratamentos serão mais seguros? Certamente. Hoje, a questão do vírus JC, que é uma sombra em cima do tratamento com natalizumab, já tem desenvolvimento de medicamentos para impedir a multiplicação viral. Está acontecendo agora, não é no século 22. Nós vamos viver isso. Eu espero, né? Eu espero ter mais 10, 20 anos e poder ver isso daqui e estar aqui conversando e falar assim, gente, nós chegamos aqui antes do século 22. Né? E reduzir os efeitos adversos dos medicamentos. Né? Provavelmente com essa mudança que nós estamos fazendo do jeito de tratar. Né? Os tratamentos convencionais, eles são bastante penosos. E isso está mudando. Então, nós temos que pressionar as agências reguladoras a ampliar o acesso a todos esses novos medicamentos e dar liberdade para o médico e o paciente escolher o que é melhor para ele. E não por uma restrição, que muitas vezes aí vem o lado negro da força, que põe a restrição. Vamos pressionar quem precisa ser pressionado para deixar aberto o protocolo. O médico e o paciente decidem qual que é a melhor estratégia. E era isso que eu ia falar.